Continuando, certo? Porque era para eu parar o vídeo e acabei encerrando, mas tudo bem. Ficou no mediado do tamanho legal. Então, vamos continuar aqui. Então, esta foi a medida que eu trouxe para vocês, desenhando, para vocês entenderem. Vou repetir mais uma vez nesse vídeo aqui. Comprimento é de um canto para o outro. Comprimento dela, o espaço que ela vai tomar em algum lugar. A altura é de baixo para cima. 67,50. Os 112 é o comprimento. É maior o comprimento, né? E a largura, né, que é o espaço dentro, que equivale ao mesmo tamanho da altura de baixo para cima. A largura é o espaço de lado, né? Aquela partezinha de lado, assim, que equivale ao espaço todo, né, do meio. Então, é 67,50 ou 5, que é um côvado e meio, e o comprimento dos côvados e meio. Entenderam aí? Pela nossa metragem de hoje, a gente diz 67 centímetros e meio de largura e de altura e 112,5 de comprimento. Então, essa é a arca, as medidas da arca, toda trabalhada em ouro, com as argolas que ficavam por aqui também. Vocês vão ver um pouco melhor, mais aproximado o desenho no vídeo, né, quando vocês pararem que voltarem. E também aqui, essas eram justamente as traves de madeira para poder segurar aqui na ponta e carregar elas. E só quem carregava era quem? Os sacerdotes. Levitas, não poderia ser mais ninguém, né? Então, vamos continuar, já que eu mostrei já para vocês. Vamos continuar falando os versículos agora, que nós já entendemos, já vimos o convite de Deus, quem foi as pessoas, já vimos as instruções de Deus, o porquê da reunião, o pacto ali já iniciado, como ele faria, Moisés já espargindo para fazer esse pacto. E agora aqui, em 2 Samuel, vamos ler por que Davi teve medo de carregar a arca, de carregar, eu digo assim, minhas palavras, de levar a arca para onde ele estava, a cidade de Davi. Por que Davi teve medo? Vamos ler em 2 Samuel, certo? Capítulo 6, diz assim, Davi traz a arca para Jerusalém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal-Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Coisa mais linda, né? Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da arca de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. No caso, eram também sacerdotes, né? Guiavam o carro novo. Foram, pois, levando da arca de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus. E Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos, festejando, né, levando a arca. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram, gente. Veja, não foi porque ele quis fazer, porque ele sabia da ordenança. Possivelmente a arca ia caindo e eles, com boa vontade, para não deixar a arca cair, não machucar, eles foram lá e seguraram. Ele foi lá e segurou. Então, o que aconteceu? Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e depois o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Eu não acredito que Uzá, lógico, ficou fora do reino de Deus. Acredito que não, certo? Porque Deus conhece o som do coração. Só que nosso Deus é Deus rei. E palavra de rei não volta atrás. Então, se Deus já tinha dito que todo aquele que tocasse na arca morreria, então, o que aconteceu? Teve que cumprir a palavra, né? E ele prontamente, eles escreveram aqui que se irou, né, a forma com que eles falaram, e Uzá morreu na hora, porque mesmo com a sua inocência de querer ajudar, né, acredito que ele foi recolhido, eu falo assim, ele foi recolhido, não foi um castigo, foi apenas a palavra do rei cumprida, certo? E também porque só os sacerdotes mesmo podiam chegar à arca somente
no caso seria na época Moisés, né? E Davi se contristou. Nessa época era Davi, já era na época de Davi, então ninguém podia tocar nos seus sacerdotes, né? Chegar perto. E Davi, chegar perto, não tocar, é chegar perto. E Davi tocar assim pelo fato de porque estava ali dentro guardada, ficava guardada as tábuas, né? Então só o sacerdote que usava as pedras, né? Do éfode. Continuando aqui, Davi se contristou, se entristeceu, né? Porque o Senhor abriu a rotura em Uzá e passou a chamar aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Davi, pois, batizou com o nome do rapaz, né? Davi, pois, teve medo, olha aí, teve medo do Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Né? Se ao tocar uma pessoa que tentou, Davi bem passou na cabeça dele, nossa, se ele é sacerdote também, era de Levi, morreu ao tocar, imagine eu, né? Vou morrer também se eu fizer isso. Bem passou pela cabeça de Davi alguma coisa assim parecida, não estou dizendo que foram essas palavras, porque não está escrito, né? Ele falou que justamente está aqui, como é que vai trazer, né? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. Por quê? Porque estava ali faltando alguém para carregar a arca. Como é que ele ia levar? Quem ia mais pegar? Né? E ficou, pegar da maneira correta, claro. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Justamente a casa de Obed tinha seus sacerdotes, foram lá e pegaram, né? Então informaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, porque Davi já estava na sua terra, já com os seus outros sacerdotes, aí juntou e foi. Da casa de Davi, Obed-edom, para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Por que Davi estava cingido de um éfode de linho? Né? Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, porque Davi poderia vestir, né? Ele poderia sim vestir como sacerdote o éfode para ir buscar a arca, né? Então assim ele entrou na sua cidade de volta em Jerusalém. Então Davi, ele teve medo no instante porque ele sabe o quê? Ele não estava adequado, né? Roupa adequada. Ele não estava com as pessoas certas para carregar porque um já tinha morrido. Então, o que aconteceu? E outro, né? Já tinha morrido. Então, o que aconteceu? Davi teve medo porque, apesar de ser rei sacerdotal, como Abimeleque o inquiriu assim, ele tinha consciência de que não era era da linha de Moisés, de Arão, não era um sacerdote levítico, aqueles que poderiam, né, carregar. Ele não era. Então ele tinha consciência, mas fazia sacrifício, vestia o éfode, né, para poder apresentar ao Senhor. Ele era consciente, porque Davi foi pastor de ovelha. Davi foi um guerreiro corajoso. Davi tinha sangue na mão, né, porque ele lutava, ele guerreava. Depois ele se foi ungido desde novinho, desde quando foi da época do Golias. Ele acabou com Golias no nome do Senhor, já usado, assim como ele protegia suas ovelhas, dos pastores, né, do seu pai, né, como pastor. Então ele se tornou rei ungido por Deus. E como rei, Abimeleque chegou e considerou ele como um sacerdote, porque ele também, Deus falava com ele, não é verdade? E assim ele teve consciência. Imagina, eu vou falar umas palavras assim, imagina, vamos nos colocar no lugar de Davi. Eu me considero um sacerdote, porque Deus fala comigo, me abençoou, me ungiu, mas eu não sou da linhagem de Moisés e Arão, não sou levítico, não sou um sacerdote da linhagem levítica, eu sou um sacerdote, mas não da linhagem levítica. Ele poderia vestir o éfode e fazer sacrifício para a purificação dos pecados e adorar o Senhor, mas para chegar perto da arca e levar, transportar, acredito que ele teve essa consciência de que só os levíticos poderiam. Então, por isso houve a morte, né? Por quê? Porque a autoridade de nosso Deus, rei, foi dita e foi cumprida. E Deus mostrou ali na frente de todo mundo. E não acredito que eles ficaram fora dos céus, não. Não foram para o inferno por conta disso, não. Acredito que não. Que Deus foi uma morte recolhida, né? Não uma morte por desobediência nem nada. Porque eu acredito que eles fizeram até sem pensar, né?
Tiveram nem tempo para isso, acredito. Então vamos lá, vamos para o próximo versículo, que nós vamos falar mais um pouco sobre a arca. Aqui em Hebreus, né? Hebreus. E como Davi tinha já esse um pacto, né? A arca a gente já viu desde o início, que é o pacto da aliança com o povo. E vamos ver até onde foi esse pacto, né? E qual foi o novo pacto, a coisa inédita e linda que nós vamos ver, né? E assim, gente, tudo que eu tô falando aqui, eu pesquisei, estudei, pedi ao Espírito Santo para me orientar. Eu acredito que quando eu dou umas observações, os comentários, como eu fiz anteriormente, de Davi falando, acredito que algumas pessoas possam concordar comigo ou não. Se você concorda, se você acha que foi assim, que não foi, pode colocar nos comentários, participa. Eu sei que eu nunca peço essas coisas, mas fica sempre aberto a maioria dos comentários aí, o espaço para vocês falarem. Me ensina também, me ajuda. Eu não sou 100% nem eu, nem ninguém sabe totalmente todas as coisas. A gente aprende junto, né? Então, eu acredito que foi assim também. Além de Deus nos dar sabedoria através da sua palavra e dos estudos, né, que nós pesquisamos. Então, vamos lá. Vamos ler aqui em Hebreus, no Novo Testamento, que a gente já leu dos velhos, de Samuel, e capítulo 9, vamos ver aqui, os versículos de 1 a 5 diz assim, ó, que fala do sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, repetiam-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Já disse no título, subtítulo, né? Vamos entender. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre. Claro, que a gente já viu. Pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da apropriação. A essa se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos. Era onde Deus habitava para falar sempre com os sacerdotes. Quando era para purificação, pedir orientação, Deus chamava também. E Deus chamava. Eles ouviam quando Deus chamava, né? Acendia o fogo, chamava, né? Que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto, né, que são os 10 mandamentos. E sobre a arca os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Aí eu só vou abrir uma observação assim, porque você pergunta, por que tinha um desenho de 2 querubins? Ora, nos céus, quem guarda as entradas do Éden, Deus botou quem? Quando tirou Adão e Eva, 2 querubins. A Deus, quem protege lá nos céus, né, como a gente vê, como a gente vê não, mas como a gente sabe, vê pela fé, como a gente sabe que são os querubins que faz a guarda, né, quando Deus pede, os anjos da guarda, os querubins, não são eles, né, que ficam lá? Ora. Então, por isso que na arca tinha que ter. Porque quando Deus vinha ali falar com o sacerdote, quando ele se fazia presente na sala do Santo dos Santos, só quem entrava era Moisés, só quem entrava era o sacerdote, no caso, né? Moisés chegava a Deus. E a partir daí foi determinado por Deus o sacerdote entrar, que foi Arão. Depois, assim, a sequência, né? Quando Arão saiu, ficou seu filho, e assim foi. Até a vinda de Cristo, né? No novo pacto. Eita, já dei a resposta do inédito. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados, mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não era sempre não, viu? O sumo sacerdote que era uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda. Entenda, né? Que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tantos dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Então, aqui o apóstolo já fez uma comparação da primeira, a pacto da aliança, que foi quando Deus determinou e já falou sobre os 10 mandamentos e fez a arca para estar, né, no templo, e que seria com o tempo esquecido, lógico, por quê?
quem veio, porque foi na mão de Davi, foi as últimas mãos que ficaram aí com a arca, e depois a gente nem sabe onde está essa arca. Alguns deduzem, né? Mas nós não sabemos, porque a própria Bíblia diz isso, não é verdade? E a gente lendo aqui, de 13 a 15, no mesmo capítulo 9, vamos vir para cá, 13 a 15, diz assim: porque se a aspersão do sangue de bode, de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, que eles faziam sacrifício para purificar o povo e assim mesmo pelos pecados, para Deus perdoar e continuar a vida bem, abençoada. Quanto mais o sangue de Cristo, aí aqui o apóstolo traz para os dias de hoje, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, quando ele se veio como criança em carne e osso, filho gerado no Espírito Santo, gerado em Maria para ser cuidadora. Ele, lógico, viveu na terra aos 33, cresceu, pagou pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. E foi a ascensão aos céus. É o novo pacto da licença. O sangue dele foi espargido para todos ali na cruz, né? Quando ele sofreu pela gente, padeceu por nós, para nos perdoar, tirar a gente da escravidão de uma vez por todas, né? Tanto como o primeiro pacto que Deus usou a Moisés, no segundo foi melhor ainda, né? Foi com o seu filho, porque também foi preciso isso, né? Porque Moisés não poderia ir contra a morte, mas Jesus foi. Purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? É uma pergunta, né? Purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo pacto, olha aqui, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então, assim como a arca foi, né, e havia sacrifícios, após da vinda de Jesus, sacrifício de Jesus, morreu e ressuscitou, mas a gente não era mais preciso, nem a gente hoje em dia, né, seja preciso, não será mais preciso desde a época de Jesus até hoje, não é mais preciso fazer sacrifícios com animais para purificação, porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi o sacrifício por nós, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele foi espargido o sangue dele sobre nós para purificar a gente dos nossos erros, dos nossos pecados, nos dando consciência de que ele ressuscitou ao terceiro dia, pegou as chaves do inferno e nos deu liberdade, quebrando as cadeias de todo o mal, de toda a morte, e assim nos dando essa liberdade e ainda nos deixando o livre-arbítrio para ainda nós crermos e continuarmos nele, porque Deus é perfeito, né? E até isso ele deixou que Jesus também nos deixasse o auxiliador, o Espírito Santo, para que nos conduzisse, né? E a pessoa poder escolher, quer seguir com o Espírito? Deixa o Espírito Santo habitar, que somos templo do Espírito. Mas nós erramos, nós padecemos porque erramos, padecemos porque não conhecemos. E quando conhecemos, ainda podemos errar? Sim, mas o Espírito Santo está a nos levantar. Jesus Cristo está a nos levantar. Deus está a nos levantar. Por isso que devemos estar sempre aos pés dele. Perfeito, só Jesus, né? Mas essa é a maravilha do pacto de Cristo. O novo pacto é esse. Jesus Cristo, com o seu sangue derramado, nos purificou, nos libertou da escravidão. Temos novas mentes e libertas hoje. Por quê? Porque não precisamos mais matar animais para purificar, não precisamos mais estar vinculados àquela mente que somos escravos, que não somos escravos, somos apenas de Deus, escravos de Deus, quero ser escravo de Deus para sempre, certo? Então, isso é o significado do pacto da nova aliança, Jesus Cristo em nossas vidas. E para finalizarmos, né, porque sabemos que a palavra de todos aí podem passar, mas a palavra de Deus não passará. E todo mundo lembrará de Jesus para todo sempre. E a arca? E a arca, o desfecho da arca, qual foi, Lígia? Vamos lá, vamos ver o desfecho da arca, qual foi. Aqui em Jeremias, capítulo 3, 16, para nós encerrarmos esse vídeo, fala assim, ó. E quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do Senhor, a arca do pacto do Senhor, nem lhe virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Então, quer dizer, naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela em nome do Senhor.
e Jerusalém não mais andarão obstinados segundo o propósito do seu coração maligno. E assim vai explicando. Mas o que eu quero ficar no 16 é o seguinte: isso significa que a arca teve um tempo, Deus determinado por Deus. A arca teve um tempo determinado por Deus para estar ali na terra, para conduzir ele. Precisava fazer aquele ali, porque ele sabia como era o coração do homem, que no Egito tinha essas coisas para adorar. Aí Deus fez, não, vou estar presente a eles, bem mais perto, para eles estarem mais junto a mim. Então Deus, com a sua inteligência suprema e sabedoria, criou a Arca da Aliança, criou os 10 mandamentos, colocou as funções dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, dos levitas, né? Lembra que Davi era da tribo de Judá, guerreiro, não era dos levitas, apesar de ser sacerdote que vestiu o éfode para fazer. E daí considerado foi o último a fazer sacrifícios, foi Davi, né? Então, assim, após isso foi Jesus, o sacrifício em pessoa, para que a arca fosse, eu vou dizer assim, esquecida, né? Não é que não existiu, existiu, mas foi esquecida. Não vai ter mais função para eles, porque Jesus, digamos assim, vou falar assim, o trabalho de Deus em pessoa foi até aí a arca. Agora ele mandou o seu filho fazer o trabalho que era necessitado a partir dali, até porque a humanidade ia multiplicando, a ciência ia multiplicando, as pessoas iam aumentando, as coisas iam ficando diferentes e, como a gente sabe, que a ciência vai avançar cada vez mais, nós temos essa consciência, Daniel diz, e o nosso novo pacto é Jesus, porque hoje não precisamos mais matar nada, gente, nem um pombo, nem apresentar nada. Nosso Senhor Jesus Cristo já morreu, já padeceu com seu sangue, já foi ali pegar as chaves do céu e do inferno e hoje somos livres. Por isso, queira essa liberdade no Senhor, abra seu coração para Cristo, receba esse novo pacto, receba o pacto da aliança, que ele é o caminho, a verdade e a vida que leva até a Deus, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu amei falar sobre a arca, certo? Cada vez mais isso renova a gente, isso deixa a gente renovados, deixa a gente mais chegada a Deus, explicados, né? É linda a arca, é maravilhosa a história da arca, a história direta de Deus com cuidado com o homem, com os seus mandamentos, seus estatutos, o cuidado de Deus nos detalhes, os convidados de Deus, até chegar o medo de Davi, que Davi tinha sua consciência, porque Davi tinha sangue na mão como guerreiro, mesmo sabendo delegado por Abimeleque que era sacerdote, como diz Salmo 110, né? Só você lá Salmo 110, né? Que Davi mesmo faz esse cântico, mesmo como sacerdote ele tem consciência, que vestiu o éfode, mas ele não se atreveu, né? Ele respeitou, ele soube respeitar a Arca da Aliança, tanto que se preocupou como vou trazer, e depois deu tudo certo, ele foi lá, foi buscar, e dançou e alegrou, então devemos nos dançar e alegrar em nome do Senhor, porque o nosso pacto já foi feito através da vida de Jesus. Então eu espero que você tenha gostado, compartilha esse vídeo, escreve no comentário, estuda sobre a arca na escola, na igreja, onde for, em casa, é maravilhoso. Então Deus vos abençoe, que você possa abrir o coração para esse pacto novo, e o mundo jaz no maligno, gente, só temos que estar perto do Senhor Jesus. Então eu amei falar desse vídeo sobre a arca hoje, certo? Amei falar sobre o tema, a arca. Eu disse, Senhor, como é que eu vou falar de quê? Deus me inspira, isso aí. Mas sobre a arca, né? Aí tem a arca o quê? De Noé? Não, eu quero falar sobre a arca de Deus, aliança. Então, quando Deus brota na nossa mente, no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus dando. Então, estou muito feliz, porque eu sei que as promessas do Senhor, quando Ele dá, Ele cumpre, Ele não falha e Ele renova. Então, Ele renovou pelo pacto, o novo pacto através da vida de Jesus, e louvado seja sempre Deus, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, como o pessoal fala, e eu gosto de terminar com um beijinho.